Bom, para a gente continuar aqui, eu vou deixar o palco, mas eu queria chamar um colega para subir, que é o Leandro Garbim. Leandro, por favor, trocar uma ideia com ele. Tim, você vai ficar por aqui também? Leandro, Não, fica? eu vou deixar o palco para ele. Então, bora. Vou chamar o Leandro aqui, porque quando o Mário apresentou agora de manhã, ele falou uma coisa muito importante, que é o design associado ou guiado por simulação. Isso é uma das tendências, na verdade já é uma realidade do mundo atual de engenharia, essa capacidade de aliar simulação com projeto, e está aqui conosco o Leandro Garbim, uma pessoa que tem uma vocação para simulação, tem aí mais de 20 anos de experiência nessa área, sabe tudo sobre ModSim, vai caminhar com a gente sobre esse importante aspecto, importantíssimo para o SolidWorks e para todo mundo que está aqui e também vai estar nos assistindo depois. Então, Leandro, é com você, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Espero atender as expectativas aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou relativamente novo na empresa, só faz 4 meses que eu estou aqui. Tá funcionando esse negócio aqui? Tá, né? Só faz 4 meses que eu estou aqui na Dassault, mas eu tenho mais ou menos, né, uns 20 anos de experiência nessa área. Eu sou responsável exatamente por fazer essa parte de desenvolvimento de negócio para toda a América Latina. Sou engenheiro, pago CREA todo ano, desde 2005 eu pago CREA. Né? Inclusive eu preciso entender um pouquinho melhor, né, os benefícios e tudo mais do CREA, porque todo ano eu pago CREA, tudo bonitinho. E agora a gente vai falar sobre cálculo, né? Sobre a parte de cálculo, né? Ou seja, a utilização das mais variadas métodos matemáticos, elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, são diversas, né, métodos matemáticos para se realizar diversos tipos de simulações físicas. Física estrutural, física ótica, física fluida, física eletromagnética e exatamente a interação entre elas, que é exatamente a metodologia ModSim. E o que é o ModSim? ModSim é exatamente a metodologia que a Dassault promove sobre a integração de toda a parte de desenvolvimento de produto no SolidWorks, isso juntamente com o CAE, com o Computer Aided Engineering, ou seja, é a integração do CAD com o CAE. E no CAE nós temos os processos de CAE, toda a parte de geração de malha, condução de contorno, propriedade de material, elasticidade, densidade, Poisson, por exemplo, se é uma carga estática, se é uma carga dinâmica. Você consegue colocar isso durante o seu processo de desenvolvimento de produto. E nesse processo de desenvolvimento de produto faz com que você tenha um produto muito mais rápido, ou seja, você desenvolver o produto muito mais rápido, que tenha uma melhor acuracidade dos dados, ou seja, você realmente tem uma confiança naquilo que você está projetando, e isso de forma totalmente integrada ao SolidWorks. Essa é exatamente a metodologia ModSim. Você projeta enquanto valida, você valida enquanto projeta. E, novamente, nos mais diversos tipos de material, se é um material polimérico, se é um aço, se é um compósito, uma fibra de carbono, uma fibra de vidro, não tem problema. Se é um polímero, por exemplo, também não tem problema. Se esse polímero vai com carga, vai com fibra, que é um material composto, por exemplo. Ou seja, os mais diversos tipos de simulação, nos mais diversos tipos de materiais e também nos mais diversos tipos de carregamento. E, novamente, isso totalmente integrado ao SolidWorks. E quais são os benefícios que a gente enxerga para a empresa em si, de se utilizar esse tipo de metodologia do ModSim? Ou seja, você acelera muito mais o seu desenvolvimento de produto para o go-to-market, ou seja, vai para o mercado muito mais rápido, trabalha na parte de inovação e aumentar principalmente a portfólio de produtos. O governo, existem diversos incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Então, é possível utilizar, por exemplo, Lei do Bem, Inovar Alto, agora não é mais Inovar Alto, agora também foi o Rota 2030 na área automotiva, e agora tem, que é o Rota 2030, que é o Mover, Projeto Mover, que é exatamente para incentivar pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, reduzir ou eliminar protótipos, a parte de inconformidade, reduzir custos. Eu escutei o Vinícius do Confé falando de normas, né? Pessoal, existem normas aqui no Brasil que podem ser atendidas por meio de simulação. Ou seja, sem a necessidade de se realizar
protótipos físicos. E, claro, aumentar a eficiência operacional e, principalmente, custos. Custos. Reduzir custos. Custos é que nem unha. Se você não cortar, cresce. Precisa reduzir custos. Isso é para a empresa e para o usuário em si. O que tem isso para o usuário? O usuário, essa total integração entre os produtos, trabalhar com o projetista no centro, ou seja, essa experiência que está se falando tanto hoje aqui, né, a experiência de se utilizar de uma maneira mais rápida, mais eficiente, para projetar componentes mais leves, eficientes, inovadores, a questão da abrangência, ou seja, a capacidade de simulação baseada em diversos tipos de física, e isso tudo integrado, ou seja, um ambiente multifísico, trabalha com todas essas físicas que eu estava comentando de uma maneira totalmente integrada, multidisciplinar, na nuvem ou local, aí o cliente que decide. Eu brinco que eu sou de São Caetano do Sul, a terra da Casas Bahia, né? Aqui é dedicação total, você é a gosto do freguês. Né? O usuário que decide se quer rodar na nuvem, se quer rodar localmente, escalável, pode começar trabalhando numa análise mais simples, ou seja, uma análise modal, qual que é a frequência natural? Uma linear estática, e aí começar por uma não linearidade, trabalhar com compósito, começar a trabalhar com uma delaminação de compósito, que aí começa a trabalhar com complexidades um pouquinho mais diferentes, e também de um ambiente totalmente colaborativo. Eu adorei a apresentação do camarada da BIS, eu adorei. Ou seja, totalmente compartilhado as responsabilidades. Você pode estar trabalhando aqui no Brasil, na Alemanha, na Bélgica, onde quer que seja. E o que a gente, né, exatamente promove? Vamos promover a integração do SolidWorks com todo esse ambiente, com todo esse portfólio que existe de simulação multifísica, multidisciplinar, para quê? Realizar diversos tipos de simulação. Estou trabalhando aqui um exemplo de blow molding, que é a parte de sopro, que é muito interessante. Poxa, análise de estampagem. Precisa colocar quebra-ruga, não vou colocar quebra-ruga, colocar exatamente aquele manualzinho da Protec, né? Quem já estudou com aquele manual da Protec? Que manual espetacular, né? Que manual espetacular aquele manualzinho da Protec. Simulação, deixa o engenheiro bom melhor e um engenheiro ruim, peligroso. Como domingo eu estou indo para a Argentina, preciso treinar o meu portunhol aqui, né? Peligroso. Por quê? Porque é muito fácil você trabalhar aqui. Num ambiente totalmente integrado, não linearidades. Isso daqui para fazer análise de estanqueidade, por exemplo. Poxa, é possível fazer certificações de estanqueidade por meio de simulação? Sim. Se a norma permitir, é totalmente possível fazer isso. Então, aqui tem alguns exemplos de análises multifísicas, multidisciplinares, somente para vocês terem mais ou menos uma noção daquilo que pode ser feito no portfólio 3D Experience Works, algumas das capacidades em si, e esse é um tipo de estudo que eu particularmente adoro. Eu morei 1 ano e meio na Bélgica, só faz 4 meses que eu estou aqui na Dassault, e lá eu trabalhava com uma tecnologia chamada MDO, Multidisciplinary Optimization. Olha que interessante, poxa, quantas... Eu estou no palco, Leandro Garbim está no palco, escutei alguma coisa aqui atrás. Quantos corrugados, por exemplo, precisa ter nessa embalagem para que ela tenha uma melhor rigidez, para que quando ela caia, ela não quebre, ela não venha a falhar. Isso daqui normalmente em tubos, para ter aquela flexibilidade em tubos, é chamado de convolutas. Quantas convolutas são necessárias? Isso daqui é uma análise de otimização. Você consegue trabalhar em Design Space Exploration, explorar o design, conhecer o novo. Né? Como você pode inovar trabalhando com uma ferramenta, por exemplo, como essa. Isso daqui é um outro exemplo. Isso daqui é uma manga de eixo, né, para a área automotiva. O objetivo é reduzir peso, reduzir peso. Eu também adorei a fala do Matheus, o filho do Mário, que ele falou 4 vezes a palavra leve. Leve. Precisa ser leve. Eu trabalho muito na área agrícola, eu adoro a área agrícola. E uma vez o presidente da Jacto me falou o seguinte: Garbim, se trator flutuasse, seria o melhor dos mundos. Quanto menor a compactação do solo, maior a capacidade de germinação da sementinha. Olha que interessante. Eu trabalho muito no Rio Grande do Sul, inclusive, sobre isso, nessa parte agrícola. Então, redução de peso, lightweight design, como os alemães dizem, né, o Leichtbau, reduzir peso. Quanto mais leve, melhor. Outros tipos de exemplos, trabalhar com design generativo. Por que não?
otimização topológica. Mas, poxa, esse tipo de aplicação pode ser utilizada somente para a parte de impressão 3D? Claro que não. Claro que não. Pode ser trabalhado com fundição, pode ser trabalhado com usinagem, pode ser trabalhado com extrusão, pode ser trabalhado com injeção de plásticos, sem problema algum, com o objetivo, novamente, custos, reduzir peso, aumentar a durabilidade dos mais diversos tipos de materiais, como eu comentei. Plásticos, eu adoro essa parte. Como é possível otimizar a parte de bico de injeção? Que tipo de bico de injeção? Poxa, vai ter câmera quente, não vai ter câmera quente? Né? O quanto vai empenar? É possível, por exemplo, fazer uma otimização da minha cavidade de refrigeração? Claro, trabalhar com conformal cooling, não sei se alguém já ouviu falar disso, né? Que é a parte de impressão 3D aplicada à injeção plástica. E aqui é um caso, né, trabalhando com, novamente, né, treinando meu portunhol aqui, que é o Alaveu, que é exatamente a parte de empenamento. Né? Uma peça aqui, ó, cá para nós está bem ruim, está bem ruimzinha essa peça. Às vezes o molde vem lá da China, o molde vem lá da Índia, tem que pintar o molde de verde e tacar no mato, né? Porque, putz, não injeta a peça. E aí? O que acontece? Outro tipo de exemplo. Escoamento de fluido. Escoamento interno, escoamento externo. Poxa, eu quero fazer uma análise de perda de carga, análise de escoamento externo, por exemplo, a parte aerodinâmica, parte hidrodinâmica. Esse daqui é um exemplo de interação fluido-estrutura. É uma análise muito legal de ser feita. Novamente, tudo que eu estou comentando aqui, no ambiente 3D Experience Works, aquilo que já está aí, está totalmente aí disponível para uso, essa parte de DEM, que é elementos discretos, fazer chute de transferências, fazer qual que é o levantamento de carga devido a essa movimentação de grãos, por exemplo, que existe num silo, que existe nessa rosca sem fim, como eu estou comentando, a parte de mixing, né, misturas, como acontece otimização desses tipos de pás. Estou falando um pouquinho mais rápido aqui, exatamente por causa do tempo. E esse daqui é um tipo de análise também que é totalmente possível de ser realizado no ambiente 3D Experience Works, que é eletromagnetismo. Eletromagnetismo tanto de alta quanto de baixa frequência. Por exemplo, sensores, toda essa parte de rotores, motores elétricos. Alta frequência são antenas. Né? Às vezes, né, quem já teve aí um Corcelzinho 1, quem já teve aí um Fusquinha, passava lá na Paulista, começava, poxa, o que está acontecendo aqui? Né? Não tá, né? O veículo começa a falhar, por quê? Bombardeamento eletromagnético. Né? A maioria das antenas das televisões, né, estão lá na Paulista. Então, estava interferindo, essas frequências estavam interferindo exatamente na bomba de combustível, que não estava deixando levar combustível para a câmara de combustão. Olha um exemplo. O veículo está quebrado? Claro que não. Tá? Isso daí é um exemplo de bombardeio eletromagnético. Toda essa parte eletrônica, inclusive com integração com o SolidWorks, e não só com o SolidWorks, com outros tipos de CAD eletrônico também. Né? O Thiago comentou do Cadence, tem a Mentor Graphics, tem um Altium, tem diversos outros tipos de softwares dedicados para essa parte de eletrônica. E, por último, a parte de propagação, trabalhar com plasma, com raio-x e tudo mais. Parte eletrônica, tá? Eletromagnetismo, tanto de alta quanto de baixa frequência. E temos acá uma promoção, pessoal. Temos uma promoção rolando até o final do ano. CAD cai com até 50% de desconto. O Júlio me quebrou nesse QR Code aqui, né? Está muito pequenininho esse QR Code aqui, viu, Júlio? Porém, temos aqui, tá? Temos aqui, eu aumentei esse QR Code aqui para ficar mais fácil. Pessoal, converse com os revendedores, converse com os nossos parceiros. Eu tenho atuado muito próximo de todos os parceiros aqui na América Latina. Tá? Estive no Peru recentemente, estou indo para a Argentina agora no domingo. Né? Já estou armando uma nova viagem aqui para a Colômbia. Então, o Brasil inteiro eu estou rodando exatamente para quê? Promover essa parte de simulação para vocês. Tá? Usuários SolidWorks, que muitas vezes nem sabem que existem esse tipo de tecnologia, nada só. Muitas vezes nem sabem que existem. Tá? Então, isso daqui é o QR Code, tá? Fiquem à vontade. E, por favor, venham falar conosco. E eu gosto muito dos valores da Dassault. Eu acho muito legal. Né? Novamente, fiquei... Tô entusiasmadíssimo fiquei muito impressionado com a fala do Matheus, um camaradinho de 13 anos,
né, já está falando de uma propriedade, né, tão firme, né, numa propriedade muito interessante. E eu gosto muito dos valores da Dassault que vêm de encontro a isso. Eu fiz uma colinha que eu não decorei, tá? Eu não sou muito bom ator, não, viu? Eu decorei aqui. Quais são os 4 valores da Dassault? Que nós desafiarmos o status quo, que é o quê? Desafiarmos o cotidiano, o famoso sempre foi feito assim. Podemos imaginar novos horizontes para melhorar o mundo. Se nos unirmos numa comunidade, podemos construir harmonia a fim de chegar num objetivo comum. Se termos paixão por aprender, né, estava discutindo aqui com o Gaio Fato aqui se inteligência artificial pode emburrecer as pessoas. Depende, tem aquela musiquinha, né? Depende de quem está me perguntando. Depende, tudo depende. Eu acho também que inteligência artificial pode deixar uma pessoa melhor, uma pessoa boa, melhor ainda. Ou seja, um projetista bom, melhor ainda. Então, se nós temos a paixão por estudar e aprender, podemos expandir a criatividade para exatamente navegar no futuro até então desconhecido. E se nós podemos mostrar que isso é possível, se nós podemos sonhar, nós podemos mostrar que isso é possível e exatamente inspirar novas pessoas. Pessoal, é isso que eu trouxe para vocês, 0,00. Eu estou inteira à disposição para conversar sobre essa parte de cálculo, sobre essa parte de validações, redução de custo de protótipo, redução de custos de validações, reduções de custo de garantia, redução de custo de pós-venda. Poxa, é possível reduzir o custo de pós-venda em 50%? Vamos conversar. Novamente, obrigado pela oportunidade. Foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Obrigado. Obrigado, Leandro. É um prazer tê-lo aqui, falando de ModSim, fantástico. Só um lembrete, para quem não conseguiu pegar o QR Code na tela, na sacolinha que vocês receberam, também tem lá o QR Code. O Júlio fez aqui a grande gentileza de deixar em cada uma das sacolinhas também isso. E agora a gente está pronto para a última parte. Vamos falar sobre simulação. Excelente. Novidades de simulação. Internacional, hein? A partir do nosso herói mais verde do mercado do mundo de engenharia. E internacional. Espero que gostem. Vamos lá.